Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que a gente apresenta esse podcast. Esse é o nosso Comuncast. É o podcast da comunidade Novas de Paz. E hoje nós temos um prazer imenso. Temos 2 convidados especialíssimos para nós, para essa cidade e principalmente para o Reino de Deus. Está conosco hoje a pastora Mara e o pastor Rubens. Eles são lá da Missão Apoio. E nós vamos falar assim com propriedade de homem e mulher de Deus que dão a sua vida pela obra do Senhor. Aleluia. Sejam bem-vindos. Ei, graça e paz. Deus abençoe vocês, pastora Elines, Mariana, né, por nos dar a honra de estarmos aqui hoje, né, mais uma vez estamos no podcast. E isso é para glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E agradeço muito, muito mesmo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, sejam bem-vindos de novo. É Obrigado. um prazer muito grande estar com vocês aqui. E eu queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre a história de vocês com o ministério. Vocês dois como um casal, como que foi essa coisa de estar na frente da igreja e a trajetória de vocês com Deus? Ai, é muito lindo, né? Aquilo que Deus faz. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Jamais esperava um dia estar diante de uma liderança pastoral, nem eu, nem o pastor Rubens. Mas quando Deus chama, assim como ele chamou Isaías, né? Isaías não se sentia preparado, a gente sabe ali em Isaías 6, né? Vivia no meio de um povo de lábios impuros, era um homem de lábios impuros. Então, muitas vezes a gente se sente como Isaías, né? Não estou preparado. Mas o Senhor nos chamou e nós dissemos como Isaías, eis-nos aqui, né? Mas para viver verdadeiramente a história do Evangelho, para viver verdadeiramente a palavra de Deus. Porque é algo muito sério. Ser pastor é algo muito sério, uma responsabilidade muito grande. Por isso, muitas vezes vem o medo, né? Porque liderar pessoas, você pode liderar uma empresa, você pode liderar negócios, liderar família, mas você liderar pessoas fora do seu alcance somente pelo Espírito Santo mesmo, no temor de Deus, na palavra do Senhor. Porque esse é o medo, senão a gente diria não, mas quando o Senhor está no comando, quando o Espírito Santo está na frente, ele nos encoraja, nos impulsiona a fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas a gente vai começar assim, dando umas direções. Eu queria que o pastor Rubens nos contasse quem é o pastor Rubens. Eu assim, diante de que eu era antes, a pastora Mara me encontrou, né? Que eu vivia no mundo, era uma pessoa que não tinha grandes propósitos, vivia somente buscando dinheiro, trocar carro, buscando comprar coisas que não levam para o céu, né? Aí, depois de muito tempo, a pastora Mara não era ainda, né, pastora, e ela me encontrou, né? E através desse casamento, que é uma das coisas assim que é uma joia, né? É uma preciosidade que eu carrego comigo e agradeço muito, é uma gratidão que eu tenho à minha esposa, que ali ela me ganhou para Jesus. Aleluia. E me tirou, né, do lamaçal, do pecado, de tudo que eu fazia de errado. E através dessa união com ela, ela me trouxe para Jesus. E o nosso caminhar, diante de toda uma situação assim de não acreditar nunca, né, que uma vez uma profeta até disse que eu iria ser pastor. Mas eu falei assim, meu Deus, isso aí é coisa de crente isso aí, né? Porque não é pra mim, não. Poxa, eu ser pastor, porque eu sempre fui muito tímido de Não falar. acredita?
tímido de querer expressar assim para as pessoas, sempre tive muita dificuldade. E olha que apesar de eu trabalhar sempre na área de comunicação, mas na parte de filmagem, né? Trabalhei no SBT, trabalhei em lugares assim muito bom, porém sempre atrás das câmeras, né? Nunca à frente. E para ser pastor você tem que pegar o microfone e ir lá no altar, né? E desenvolver, e não é só falar uma palavra decorada, né? Mas sim a palavra que vem do Espírito Santo, que essa é a maior responsabilidade. Você falar o que vem de Deus. Apacentar as ovelhas pelo Espírito de Deus, né? Ser pastor muitas vezes acha que é ministro, né? Mas nem sempre um pastor é um mestre na palavra, né? Muitas vezes as pessoas precisam compreender isso, que pastor é para dirigir as ovelhas para o caminho da verdade, para o caminho de Cristo Jesus. E não, muitas vezes não tem que ministrar eloquentemente, mas falar, né, na simplicidade de Cristo. Porque nunca houve um ministro como Jesus Cristo, tão simples, tão humilde, né, como Jesus. E esse é o evangelho verdadeiro, né, que vem dele. Ele é o nosso mestre. Com certeza. E Deus, ele sempre sonda o nosso coração, né? Então não é quando eu me atentei para isso, que Deus, ele não está sondando a sua capacidade. Deus, ele não está sondando o que é que você pode fazer, às vezes você ser coach, você ser uma pessoa altamente treinada para falar, até vamos dizer assim, como se fala um político, fala fácil. Sim. Deus não quer isso. Deus, não ele é pela oratória, né? Exatamente. Sim. Deus, ele sonda primeiramente o coração. E eu creio que Deus sondou o meu coração e o da minha esposa. Porque eu e ela era tipo assim, apesar dela já ser evangélica, né? Mas Deus sondou os pequenininhos. Nós éramos muito pequenininhos, que jamais a gente sonhava em ser pastor. Aí, de repente, Deus veio, nos deu essa graça, né, de ser pastores, cuidar de um rebanho, e realmente isso foi uma coisa tão boa para a nossa vida, que ontem até disse no culto, né? Foi ontem? Antes de ontem. O que você disse? No culto, eu disse assim, né, que eu tirei todas as coisas do mundo da minha vida. Tirei tudo. Assim. Né? Abandonei tudo. E que vale a pena servir o Senhor. Sim. Então esse é o pastor Rubens. Com certeza. Na simplicidade, né? De não querer almejar grandes coisas, mas sempre querer almejar almas. Ganhar almas para o Senhor. Glória a Deus. E quem é a pastora Mara? Pastora Mara, meu Deus, como... É a bomba atômica na mão de Deus. Oh, Jesus! Eu já vi que ela é adoradora por excelência, porque quando a gente Sim. está no culto, que ela está presente, é notável que você vê que a senhora se entrega realmente. Aleluia, como sim. adoradora, né? Sim. Essa é a essência, né? A essência de Cristo é ser um adorador, né? Porque Deus, os olhos de Deus estão em busca de verdadeiros adoradores. E eu me defino assim, alguém que o Senhor chamou e que amou esse chamado. Amor, eu amo estar com Deus, eu amo ouvir Deus. Eu me defino que sem Deus eu não sou nada. Ele é o meu tudo. E como ontem no culto, eu ministrei que nossa mente, ela tem que estar cheia da palavra. Porque se ela estiver cheia da palavra, ela está cheia de Deus. É isso que me define. Andar com Deus, falar de Deus, viver Deus. Eu amo. Eu não amo falar de roupa, eu não amo falar de sapato, eu não amo falar de moda, eu não amo falar de política. Eu não consigo. Porque o meu desejo é Deus, é tudo de Deus. Se a gente se sentar na mesa, como estamos aqui, acho que a gente vai horas e horas, dias. Entra até o manto aqui, a glória desce e Deus, né?
Às vezes, se eu for falar de outros assuntos, talvez até não me... talvez até seja um erro meu. Mas é o que a boca fala, que o coração está cheio. Verdade. E o meu coração está cheio do Espírito Santo, cheio da presença dele. Glória a Deus. Vocês têm quanto tempo de casados? 20 anos. Não, 22 anos. É isso? Ixi, perdi a conta. Então, né, depois, acho que dos 15, a gente vai perder. Vai faltando a memória, vai perdendo a conta, né? Mas, assim, eu falo que a nossa união foi uma união que veio, assim, do Senhor. Foi algo que Deus preparou para nós mesmos. Algo que Deus fez, porque Deus une propósito. As pessoas, às vezes, acham assim, eu tenho que casar apaixonado. Paixão passa, gente. Paixão é passageira. Você tem que casar com alguém que é o seu propósito. Amém? Amém? Porque se você casar com alguém que é o teu propósito, você vai ser muito feliz. Porque vai se encaixar, as coisas de Deus se encaixam, né? Vai se encaixar. O seu propósito vai te levar, o propósito de Deus com a pessoa vai te levar no mais de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Quando a pastora falou de trazer dois objetos que significavam muito para nós, nós trouxemos. E a gente quer apresentar aqui. Sim. Esse é o nosso objeto, Aliança. a nossa aliança, que simboliza muito, muito para nós. Não vou dizer que o diabo não lutou, né, amor? Muito, em todos esses anos. Se a gente falar, não houve lutas, meu Deus, houve. Mas na palavra, pela palavra, nós permanecemos. E o amor, ele nasce a cada dia. O amor não é paixão, o amor é aliança com Deus. Nós entendemos que essa aliança que eu e ele colocou, ela está unida pelo Espírito Santo. Amém. Ela está unida no Senhor. E é Ele que sustenta, Ele que é a nossa base, Ele que é a nossa força. A pastora, vocês não têm problema? Meu Deus, a pastora sabe disso. Em todo casamento há problemas. Mas você sabe o que é o mais gostoso de tudo isso, com o passar do tempo? Aí que você vai descobrindo cada vez mais o que é o amor. Sim. Porque o amor não é paixão, como a pastora disse no início. O amor não é paixão, o amor não é aquela coisa abrasadora, não. O amor é quando você tem a pessoa, você cuida da pessoa, você tem aquele carinho, aquela gratidão. Então, juntando tudo isso, se torna um amor. Porque a gente vê nesses jovens, né, recém-casados, o menor problema que tem já quer pedir o divórcio, já quer separar, né, não tem Deus ali firmado. Então, quer dizer, não está firmado em Deus, porque quando nós somos firmados em Deus, você vê, nós mais de 20 anos de casados. E cada vez mais a gente descobre que nós temos um amor muito grande um pelo outro. Uma dependência. Até outro dia a gente estava falando assim, não, eu vou morrer primeiro que você, porque, né, vai ser difícil suportar a perda sua. A pressão da perda. E eu falei assim, não, eu que vou primeiro. Eu falei, eu sou até egoísta, amor, de pedir isso para Deus, para morrer primeiro, né? Aí nós vimos uma reportagem até que tinha... que uma pessoa morreu, um casal, né? Não sei se foi o homem ou a mulher, morreu 23 dias depois, morreu o outro, né? Aí ela falou assim, então tá, então eu morro primeiro, 23 dias. Aí, eu vou estar te esperando. Aí eu até brinquei ainda, né? Eu falei assim, não, eu vou primeiro. Mas aí eu corro o risco, né, de ficar te esperando lá. Aí depois dos 23 dias eu vou perguntar, minha esposa não vai subir? Aí vem o outro que acabou de morrer. Eu falei, sinto muito, mas ela casou de novo. Não vai subir agora, não. Nós demos tanta risada. É só uma brincadeira. Uma brincadeirinha. Mas assim, a gente vê que o amor realmente, você passa a descobrir com o passar do tempo. Sim. E quando o amor é aquele que você resiste, né? Resiste e tem gratidão um pelo outro. Me diz uma coisa, eu tenho já sou casada há alguns anos, 26 anos,
Mas entre namoro e noivado, a gente já dá 29 de convivência. Uau, que né? bênção. E esses dias ele fez semana passada uma cirurgia, falando nisso. Beijo, amor. Melhoras para você e para nós, que ele é muito serelepe, assim, ele faz muita coisa e agora ver ele paralisado é muito ruim, né? Sim. É claro que a gente sabe que é uma recuperação da cirurgia que ele fez, da cirurgia, mas eu estou me acostumando a essa rotina de vê-lo parado, porque eu nunca vi. Desde que eu conheço, eu nunca vi ele parado para nada. Então, hoje, assim, você vê ele dependente, às vezes a gente pensa para um lado, fala assim, nossa, a pessoa tudo me pede, tudo eu preciso fazer, não sei o quê, mas a gente não sabe o quão é doloroso para quem está enfermo pedir, Sim. Exatamente. né? E eu estava hoje cedo, voltando da faculdade, pensando isso. Eu falei, meu Deus, como é difícil, às vezes, a gente fala, nossa, a pessoa me pede, mas você não olha o outro lado. O quão difícil é para aquela pessoa ter que pedir. Porque, assim, uma cirurgia que foi marcada, então, dia 21, ele fez uma cirurgia. Até dia 20, ele fez tudo dele. Do dia 21 para cá, ele operou, ele não faz mais nada. E ontem à noite, a gente foi tirar aquelas meias de compressão das pernas dele. Aí ele, não, tira e põe aí. Eu falei, não, eu tenho que lavar, porque amanhã cedo eles têm que colocar de novo. Aí ele fica me olhando, e aí ele falou, tem que ser nós mesmos. Eu falei, exatamente, foi para isso que nós casamos. Para os dias bons, para as festas, passeios, no caso dele, pescaria. Muita pescaria. Para os cultos, para os tempos de louvor, de adoração, mas também para os dias de dificuldade. Sim. Porque as pessoas, eu acredito que elas se perdem muito no relacionamento por isso. Que elas esperam só o oba-oba do casamento. Sim. Tem, mas tem mais parte de dificuldade do que de oba-oba. É como a vida. Como a vida. Como a vida. Um casamento é uma vida. Você tem altos e baixos, né? E nós temos que aprender, enquanto estivermos nessa terra, aprender a viver com os altos e baixos. Mas nunca desistir de uma aliança. Aliança com Deus, aliança com o esposo, com a família, né? Temos uma aliança. E ela é inquebrável. Pode ver que a aliança ela não tem emenda. É lindo, né? E assim é um casamento. Casamento, Deus não constituiu para ser destruído, não. É para aprender a lidar um com o outro, né? É para aprender. Nós temos, como você disse, né? Ele é elétrico, sempre fez. Nós temos que aprender a servir e ser servido. Nós temos a mania de ou é só servido ou é só servir. Sim. Ou você só dá ou você só recebe, gosta só de receber. Ou gosta só de dar, Mas nós temos que aprender a estar dos dois lados da moeda, tanto em receber quanto dar. Né? Jesus nos ensina isso nos evangelhos. Temos que aprender a servir e a ser servido. É verdade. Nós somos tão juntos que é até difícil um fazer surpresa para o outro. É verdade. Porque não dá, ela está o tempo todo comigo. Onde um vai, o outro está. E tudo é tudo em aberto, né? Celular, tudo em aberto. Nós Então, também, graças a Então não Deus. tem como Não temos. fazer surpresa para o outro. Às vezes ela fala assim, nossa, você não faz nenhuma surpresa. Eu falei, não tem como fazer surpresa para você. O dinheiro é junto, tudo o junto. celular é tudo junto, tudo não tem, né? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso traz segurança, né? Isso traz comunhão no casamento, traz amizade, traz diálogo. É tudo que um casamento precisa. É verdade. Mantendo esse rumo no casamento, que vocês poderiam me dizer, ou se vocês sabem me dizer, quais as melhores qualidades de vocês como um casal? Qualidade? Coisas que vocês fazem Os juntos. pontos fortes. Pontos fortes, por vocês estar juntos. Acredito que a gente não briga. É a comunhão. A comunhão. A comunhão, Acredito que a essa nossa comunhão é bem visível para a igreja, para todos, e não é algo... Até eu falo muito, né, para os homens da nossa igreja a respeito deles amarem muito a esposa, né? Todo dia eu faço café da manhã, levo na cama para ela, né?
Todo dia. Ai, Todo gente, dia. olha, isso não é de Jesus, gente. Marido, E ali né? eu cuido, tipo assim, eu deixo sempre a pia da cozinha sempre limpa, né? Mas não que é uma obrigação, não. É um prazer fazer isso para que ela se sinta assim, olhar para lá e falar, oxa, não preciso fazer isso. Porque o pavor da mulher normalmente é limpar essas coisas, fazer essas coisas. Mas quando eu tenho tempo, normalmente assim, eu faço, né? Por Sim. prazer de poder ajudar. E em tudo para nós, tanto é que ela está até desaprendendo a dirigir, porque... E Não que eu- desaprende. É verdade. E desaprende. Ó, não que eu tenha ciúme do carro, não é isso não. Tem nada a Não, ver é isso que eu aí. falo, não, vai, a gente se acomoda, né? Sim. Mas é tão bom ter um sacerdote que cuida da gente, né? Como eu fui muito independente, trabalhei muito, né? Tenho uma liderança, eu preciso ser liderada. Eu preciso ter um sacerdote, né? E aí eu acho assim que esse é um ponto forte nosso, né? É essa união. Essa união de relacionamento. Sim, a gente é muito aberto, na verdade, né? Anda na verdade, tem muita comunicação, diálogo. Não vou dizer que não discute, mas é muito raro, muito raro. Então, eu acredito que o nosso ponto forte mesmo é a comunhão que a gente tem, a paciência. Não que sempre foi assim, viu? Com certeza. É uma de construção, né, pastora? Sim, sim. De alguns anos para cá, porque eu sempre fui muito ativa, muito. E o pastor jamais devagar, né? Não, tranquilo, não. Não, perto de mim, ele era mais. Ele tá rápido. E eu acelerada. Ele já Mas, está rápido na resposta. olha só, um segredo para vocês, mulheres: desacelerem. Desacelerem que seu marido acelera. É verdade. Às vezes a gente quer tomar o lugar do esposo, pastora. Mas é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Como a mulher pensa mais, a gente sabe que a mulher, o homem, enquanto ele pensa uma coisa, a mulher pensa 10. Isso é constatado. E quer que ele adivinhe os 11. Verdade. É mais ou menos isso. Um exemplo, né? Quando a gente chega, nós moramos num predinho, né? E aí, normalmente, a gente chega assim com alguma coisa no carro, ela já vai catando as coisas, colocando tudo no braço e já começa a subir. A hora que ela está lá no final da escada... Eu vejo que ele não está carregando nada. Você não está trazendo nada, você pegou tudo. Você quis pegar Mais tudo. ou menos assim. Aí eu falei assim, ué, eu não vou falar nada. Você que quis, eu não vou, né? Você que quis pegar tudo. Mas Então, é verdade. Eu sempre aconselho a minha filha, e eu sempre digo para ela assim, olha, eu falei, aprenda uma coisa. Você tem que saber trocar um gás, trocar um chuveiro, desligar onde que é os disjuntores da casa, mas só faça isso quando o seu marido não estiver na cidade. Porque se ele estiver, você vai esperar ele chegar para ele fazer. Sim. Porque homem nenhum gosta de ser diminuído. E quando a gente faz isso, e com muito orgulho, a gente diminui a masculinidade dele. Sim. Então, tem coisas... gente, eu não estou falando que isso é geral, mas estou falando na maioria dos casos. E eu falo isso por experiência minha também. Porque quando eu me casei, eu fazia tudo. Eu nunca quis aquele negócio de esperar. Imagina que vai esperar meu marido chegar. E ele começou a não fazer mais as coisas para mim. Por quê? Porque eu não precisava dele. Então, quando chegava, já tinha trocado, já tinha carregado, já tinha feito, mudava. Eu sempre tive mania de, como eu não podia estar mudando de casa, eu mudava os móveis de posição. Então, os móveis mais pesados eu carregava sozinha e me orgulhava disso. Sabe, não, fiz sozinha, mudei sozinha. Quando o Washington, que é o guitarrista, meu filho mais velho, ele tinha 3 anos. Eu mudei sozinha, só eu e ele. Liguei para 2 irmãos da igreja, vocês me ajudam a mudar? E assim eu fazia. Porque ele estava trabalhando e eu mandei para ele um aviso na usina onde ele trabalhava. Falei, avisa Mariano que quando ele sair, é para ele ir para casa nova, porque nós já mudamos. Nossa. Foi desse jeito. Então, assim, como que eu queria que Acelerada. ele me ajudasse? Eu não tinha paciência de esperar pela ajuda. E hoje não. Às vezes acaba o gás, eu digo, bem, onde que você está? Então você passa aqui para trocar o gás para mim, eu não vou carregar esse peso. Poderia fazer? Sim, se eu não tivesse marido, mas eu tenho. Sim.
Né? Eu falei, então, não é questão também de fazer dele meu empregado, não é isso, é que é respeitar. Se ele fala, eu não vou poder ir, pronto, eu faço. Mas se ele fala, eu estou perto, estou passando aí, eu espero por ele. Com certeza. Né? Aham. É não tirar o ofício que é dos homens, né? Que é do esposo. E a mulher também tem que fazer a sua parte, né? Ajudar, sim, os seus maridos, como a mulher de Provérbios 14:31, né? Que nós temos que ser sábias, ver as condições e se tiver que trabalhar fora, vai trabalhar fora, mas, em primeiro lugar, cuidar da casa, do marido, dos filhos, né? Essa é a vontade de Deus. Também cuidar por amor, né, Ah, pastora? sim. Eu sempre falo isso, falo, gente, eu não sou nem feminista, odeio esse termo, porque eu não acho que mulher seja melhor que homem. Não. Não sou machista, porque eu odeio mais ainda esse termo, porque o homem não é melhor do que a mulher. Sim. Eu creio num casamento bíblico. A palavra diz que nós somos um. Né? Os dois juntos fazer... os dois para ser um. Então, nós somos iguais. Sim. Diante fazer, de Deus, né? Fazer um pelo outro. Um pelo outro. Quando há amor, você cuida, como o pastor cuida de mim, eu cuido dele. Entendeu? A gente se cuida, a gente, né? O dia que ele, às vezes, tem que viajar, dormir fora, eu não durmo. Eu fico a noite toda acordada. Pelo fato de estarmos muito juntos, muito perto, né? Uma dependência um do outro. E conta para nós um pouquinho da Igreja Missão Apoio. Como que funciona, como que chegou na vida de vocês, como que aconteceu, como que procede em Rio Preto? Bom, a Missão Apoio, nós morávamos em Lins, eu era de Rio Preto e ele de Lins, Deus me levou para Lins. Conhecemos o ministério, na verdade, a vida do pastor Rodrigo e da pastora Andressa, que foram nossos pastores, o único pastor do pastor Rubens. Conhecemos eles, eles eram da Missão Apoio, entramos para a igreja, Deus começou a obra, né? De glória em glória, de fé em fé, foi fazendo a obra. Iniciou-se na nossa casa uma célula, né? Nessa célula foi aí que Deus começou tudo. Nessa célula começou vir pessoas e vir Deus trazer pessoas, né, amor? É que ela falando assim, célula, dá a impressão que já era uma coisa programada, né, de que deu tudo certo, né? Mas a nossa casa era a última rua do último bairro de Lins. Não tinha asfalto. E assim, e passava o coletivo ainda. Né? Quando passava o coletivo, levantava aquele poeirão. E aí começou, nessa célula começou. Eu, ela e a moça que trabalhava em casa. Só os três. E as crianças, né? Sim. O William e a Rafaela. Eram tudo criança. Hoje não, tá todo mundo casado, né? Tá todo mundo já... Com filhos. A Rafa ainda não, né? Ainda não, só falta a pastora Rafaela. Mas, e ali, diante da palavra, você vê como quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Exatamente. E ali Deus abriu aquela porta e eu lembro ainda que depois que deu a primeira célula, aí veio duas pessoas, né? Duas mulheres, veio para pedir oração. Pediu oração para mim. E foi até uma coisa espantosa, porque nunca nós tínhamos orado assim. Em casa. Alguém vir para a gente orar em casa. Nunca tinha acontecido isso. E foi até um espanto, né? Falei assim, nossa. Foi um sinal de Deus, na Assim, verdade. olha como que Deus envia mesmo, né? E assim, hoje é natural, né? Hoje é normal. Hoje a gente... Mas naquela época, foi tudo no começo, como que Deus já enviou assim, duas pessoas para que viesse pedir oração para ela. Foi muito interessante. E a nossa célula começou assim. Tem até o Claudemir, que até está morando em Campo Grande hoje, e nós passamos na casa dele outro dia. Aí ele disse assim, vocês me enganaram naquela época, né? Vocês falam assim, vem ver um negócio aqui na minha garagem. E era na garagem de casa. Aí a hora que ele entrou na garagem ali, falou assim, nossa, vocês me prenderam lá. Ali o Espírito Santo pegou ele. Não saiu nunca mais. Até hoje. Entrou lá, nunca mais saiu. E assim foi a célula. Quando viu, a nossa célula estava com 60 pessoas aproximadamente. Aí nosso pastor Rodrigo, meu Deus, não pode, vamos multiplicar e tal. E foi.
E aí foi muito rápido, sabe? É o que Deus fez, né, amor? Nosso ministério ele é internacional. Nós temos nosso pastor-presidente, que é o pastor Cláudio Machado, e a pastora Nilce. Nossa igreja iniciou-se no Japão. No Japão tem muitas missão apoio. Acho que a maior igreja no Japão é a missão apoio, né? E hoje também espalhada Portugal, vários países, né? E o nosso pastor local de Lins era o pastor Rodrigo, uma bênção, meu Deus, um homem de Deus, que eu falo que a minha vida espiritual se definiu ali. Deus colocou um Elias, né, para que o Eliseu nascesse. E foi ali que nós aprendemos o caráter cristão, crescemos, verdadeiramente tivemos um encontro com Deus, tá? Porque até então eu tinha 6 anos indo para a igreja, eu ainda não era convertida, eu era convencida, né? Aí veio uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, abandono de pecado, e onde Deus, a hora que o pecado foi embora, Deus entrou, porque Deus não entra quando o pecado tá. Então não tem como servir 2 senhores. Ou você decide por Deus, ou você vai ficar... E a gente sabe que tem muita gente assim, porque eu fui uma dessas. E quando Jesus entrou, aí começou tudo. Começou a nossa história, começou a célula, trabalhar ali na igreja, mas foi muito rápido. 3 anos e meio, né? Na igreja de Lins. Aí ali nós aprendemos, recebemos a unção. Deus mandou vir para Rio Preto ajudar uma amiga que havia tentado suicídio 5 vezes. Oh, meu Deus. Aí nós vínhamos toda semana na casa dela orar por ela, profetizar sobre a vida dela, sobre o Vale dos Ossos Secos, profetizar vida. E aí Deus veio, trouxe vida. E começou na casa dela, a hora que nós vimos, estava uma célula, a hora que vimos, estava cheia a casa dela. E aí eu falei pro pastor, as pessoas que estão lá querem tomar Santa Ceia, que era o meu pastor. Ele veio acho que uns 2 meses, né? Aí depois que nos ungiu, aí nós começamos. Aí ele falou, não, tem que abrir uma igreja, já tem muita pessoa, né? E aí foi o início da missão. Abrimos ali no Santo Antônio, um salãozinho. 6 meses o salão estava lotado, não cabia, aí tinha que ir atrás. Só que nós somos uma igreja barulhenta. Barulhenta. Né? Mas barulhenta no espírito, né, de Deus. E aí muitas vezes incomoda, né, vizinhos. E ali era nossa, a gente teve muito problema. Polícias vindo, porque o bar pode tocar até altas horas. Sim. Que a vizinhança não se importa, mas quando se trata de adorar a Deus, incomoda o inferno, né? Com certeza. E ali a gente incomodou, tivemos que mudar dali, fomos para o salão, que é onde a gente ficou praticamente, acho que 12 anos, Bastante tempo. que é do lado onde a gente está hoje. Aí ali Deus falou para mim, a hora que eu passei, Deus falou, é aqui. Fomos, alugamos, Deus falou, aqui eu estou dando esse terreno, os 2 do lado, que é do lado... E aí Deus deu para nós, porque já tinha dono, Deus tirou do dono, e a gente comprou o terreno, mas assim, de uma forma parceladamente, assim, milagre. Deus mesmo. Deus. Construímos em 5 anos, levantamos o prédio, ainda não terminamos, falta a parte de cima, mas se cumpriu. Quando Deus fala, Ele é fiel e a gente tem que acreditar na voz do Senhor. Ele falou no meu ouvido, eu falei, amor, Deus falou que esse terreno aqui é nosso. Aí falou, mas tem dono? Não sei, Deus falou, eu creio, eu pego Deus. Eu sempre fico aquilo que Deus falou. Amém. Né? Se Deus falou, tá falado. A última palavra dele. Sim. E aí, mas precisa crer. Sim. Por que muitas pessoas perdem o seu milagre? Porque Deus, ele nos abre a visão na fé, porque assim, fé é uma visão estendida. Fé é uma visão alargada. Né? Se você continuar com uma fé bitolada, você vai viver aquilo. Mas se você
permitir que Deus alarga a sua visão, você vai começar a enxergar coisas maiores, coisas grandes, porque o nosso Deus é um Deus grande. Sim. E aí a gente vai começar a viver coisas grandes, mas você tem que crer, tomar posse, ainda que não chegou, saber vai acontecer. Eu creio. Como eu contei domingo agora, eu não sei se a pastora chegou a ver, no início do ano, me deu uma herpes zoster, uma enfermidade, e entortou toda a minha face do lado direito, mas tudo mesmo, a boca, e não mexia, não se movia. Mas eu não deixei de pregar, eu não deixei de fazer vídeos, eu não deixei de... Falava com muita dificuldade, né? Me esforçava, e fazendo fisioterapia, indo para médico e tal, né? Tomando os remédios que tinha que tomar, e aquilo, mas estava tão torto que todo mundo acreditava que não iria voltar, né? E ontem ainda contei, o pastor Rogério da nossa igreja ministrou sobre Bartimeu, né, à beira do caminho ali, e quando gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na hora eu caí no chão ali na igreja, naquele dia, me joguei no altar, toquei na ponta do altar, alcancei o favor de Deus, que quando a gente toca na ponta do altar, a gente alcança o favor do Pai, né? E ali eu toquei, eu chorei, eu falei, Senhor, eu creio no Jeová Rafá, no Deus da cura. Hebreus 13:11, aquele que era o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Eu creio, Senhor, em Ti. E naquilo o Senhor falou, você está curada. O rosto estava torto, tudo torto, mas eu ouvi a voz, você está curada. A hora que acabou o culto, eu falei pro pastor, amor, estou curada. Meu rosto já está curado, né? Acho que ele deve ter falado, bom, ele me conhece. Ele me conhece. E dormi, acordei, o rosto voltou tudo ao normal, eu estava curada. Na hora que falou, todo mundo eu ainda estava com... Mas eu não posso crer depois que volto, eu tenho que crer antes de voltar ao normal. Na liberação da palavra. E eu criei na liberação da palavra, não ver o milagre. Eu criei a hora que Deus liberou. E Deus liberou e eu tomei posse. Glória a Deus. E aí, no outro dia, levantei com a face normal. Graças a Deus. Aleluia. Eu queria saber se vocês ouvem muitos louvores, se vocês são pessoas de tá ouvindo muito louvor, e o que vocês estão ouvindo agora? Muito louvor, muita pregação, muita palavra, né? Gosto muito de louvores antigos, né? Mas também, nesse momento, Deus está falando muito comigo através da Gabriela Rocha, esse novo... né? Me atraiu. Oi? Me atraiu? E me atraiu. Tem uma outra, estava ouvindo hoje, meu Deus. Céu na Terra. Céu na Terra. O dia que eu ouvi dentro da igreja, né? Me atraiu dela. Ali me levou em prantos, Deus me levou a algo que tremendo dentro do culto, né? Lágrimas e presença de Deus, né? Então você tem louvores que verdadeiramente te atrai, que verdadeiramente toca, né? Você e ministrações, né? Então nossa casa é feita de oração. Ah, que legal. Nunca perguntei para ninguém que veio antes, mas quem é o pregador que vocês mais ouvem pregando, digamos, YouTube, a gente procura vídeo, quem é o pregador? Ou pregadora? Pastora, não tenho, Não tem uma? Assim, mas, assim, eu tenho uma lista dos que eu gosto. Eu gosto do Po Yang-Shu, né? Que ele tem a maior igreja, tinha, né? Do mundo, tem a igreja ainda. Eu gosto de Luciano Subirá. Ah, como assim? Eu sou suspeito, porque eu amo. Eu sou gosto apaixonada. de Joyce Meyer.
Ela leu minhas anotações. Eu gosto de Nívia Soares. Ah, Meu Deus! Gosto de... Meu Deus, são tantos. Né? É uma lista... Né? Eu acho assim, interessante que os jovens da igreja, né, eles falam, pastor, você está seguindo tal pessoa, tal... Às vezes a gente nem conhece. Cantor assim, assim, assado. Eu falei assim, ó, eu não costumo, assim, eu gosto do louvor, né? Mas ele não grava nomes, ele... É lógico, tem o Fernandinho. Eu né? acho que ele é meu irmão. acho que os dois. Tem o Fernandinho, que eu gosto muito, né? Que ele tem uma ministração muito boa nos louvores dele. Então tem pessoas, tem uns que marcam bastante. Mas eu procuro não querer saber muito do cantor e nem ser fã exatamente. Ah, sou fã do cantor, não. Eu gosto do louvor que ele louva, né? Então, a quem está ministrando? Não sei. A palavra está muito boa. É assim, é dessa forma que eu olho para pregadores e cantores, né? E aqueles que louvam. Então a gente não olha o nome da pessoa exatamente, né? Mas sim, é que nem a gente vai lá na Batista da Lagoinha, que é lá na... Pastor Márcio Valadão, né? Nossa, é um amor de pessoa, né? É um Márcio Um Valadão, homem muito humilde. Agora que ele jubilou. Sim. Agora ele saiu da linha. Olha, eu fui em 2013, acho que foi no encontro de homens e mulheres diante do trono. Nós ficamos 3 dias, foi assim, dias maravilhosos de experiências com Deus lá, com experiências aqui pós, né, na chegada, mas contudo o que mais me impactou foi o pastor Márcio. Sim. Sim. Porque no final do culto, a igreja, né, em si, os 5 primeiros bancos era meio que fechado para o pessoal ali, que era evento grande. Claro que eu sei que naturalmente não funciona assim, mas era um evento muito grande. Mas eu achei a singeleza daquele homem estar na porta. Sim. Impressionante. Sabe assim, recebendo cada irmão. Aí eu cheguei e falei... Abraçando. Aí eu sim. falei para ele assim, pastor, posso tirar uma foto? Na hora. Ele, lógico, meu bem. Aí tirei a foto. Eu vim impactada, porque a gente vê tantos pastores que... A mala. Né? Sem alça, só alça. Sim. Que não quer contato com os irmãos, não tem assim, aquele amor, se acha muita coisa. Mas isso não é ovelha. Né? Pastor cheira ovelha. Pastor tem que cheirar ovelha. A Bíblia nos relata isso. Deus, o próprio Deus, o grande pastor, ele desceu para ficar perto do povo. Ele habitou numa arca, morou em tenda, o próprio Deus, para estar perto do seu povo. Agora, pastores, acabou o culto, sai escondido, ninguém pode tocar. não ora. Para mim, infelizmente, isso é muito triste, porque pastor tem que cheirar a ovelha. É verdade. E até num contexto, teve um pastor nosso, quando eu era adolescente, eu comecei a namorar meu esposo, o pastor da igreja que a gente congregava na época chegou para lá, o pastor João Batista, e ele tinha era um brincar, mas que todos os jovens da igreja eram apaixonados por ele, porque ele falava assim, ó, ele era muito elegante, muito bem organizado, assim, muito arrumadinho, e ele era muito cheiroso, perfume bom. E ele falava assim, ó, cheira o meu paletó. Chegava alguém e fazia aquela questão, levanta a mão, você é teu Jesus, tá. Aí no final ele ia cumprimentar e falava assim, cheira o meu paletó. Porque você tem que conhecer quem é o seu pastor pelo cheiro. Aí ele falou, andando comigo você vai aprender o que significa isso. E isso ficou sempre na nossa mente. Isso é ser pastor. Né? Porque eu vou te falar assim, e meu irmão, que na época estava afastado, ele voltou para a igreja por esse jeito do pastor. Sim, faz toda a diferença. O amor é o amor. Deus desceu, morou junto com o seu povo, acompanhou o povo no deserto, né?
E depois ele desceu em forma de seu filho Jesus, esteve no meio da humanidade, foi embora, mas ele não nos deixou órfãos. E hoje ele mora dentro de nós. Olha que pastor lindo que a gente tem, que ele nunca deixou de estar perto do seu povo. Então, nós, como pastores, precisamos aprender a pastorear de verdade, como nosso bom pastor pastoreia, que é o nosso Deus. Verdadeiramente cuidar das suas ovelhas. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pontuação. Vocês me falaram que vocês têm 2 filhos. Sim. Todas as vezes que nós falamos sobre filho de pastor, e eu sou filha de pastor também, mas a gente escuta muito aquele pesar. Ah, é porque é filho de pastor, você sabe. Porque, assim, me diz uma coisa que vocês podem dizer, né, para a internet. Como é complicado também, ou se vocês não sentirem isso, pastorear filhos. Eu acho que pastorear filho é mais difícil do que pastorear ovelha. Porque a primeira igreja começa dentro do nosso lar. Então tem que começar ali, né? E primeiro que ser filho de pastor é difícil. Mas Ser pastor de filho. Oi? Agora, Ser pastor de filho também é difícil. Só que nós temos que conduzir os nossos filhos como a gente conduz as ovelhas. Assim eu conduzi os meus 2 filhos. Eu louvo a Deus que os meus 2 filhos são pastores. Meu filho hoje está na Inglaterra, trabalhando na Batista, na Inglaterra. Ele trabalha na parte administrativa, ele pastoreia ali jovens, trabalha com jovens estrangeiros no futebol, que é a área dele. Então, dentro da área do futebol dele, ele trabalha ganhando almas para o Senhor. E também é assalariado pelo ministério, né? Minha filha é a pastora Rafaela, hoje é uma pastora. Para eles foi muito difícil aceitar ser pastor, porque eles acompanhou conosco o início da igreja. Início de igreja. Não é fácil. Só quem tem chamado mesmo para continuar. Mas mesmo sem a igreja, logo no começo, a gente carregava uma Coab todinha para levar para a igreja. Né? Foi ganhando, através da célula, nós fomos ganhando. Isso em Lins. Fomos ganhando as pessoas, né? Ganhando almas, levava no nosso carro. Abriu o tampão do porta-mala, levava a criança, levava no colo, e o carro virava, tipo assim, de 5 pessoas e levava 15 no carro. Para os cultos. Eu falava que era carro de circo, sabe carro de circo, quando leva aquele monte de gente? Aí a gente levava tudo para a igreja. Aí nós cada vez mais, aí foi aumentando. Aí nós passamos aí a pé com eles. Não dava mais o carro, passamos aí a pé. Falei assim, não é justo a gente ir de carro e eles irem a pé. Então vamos a pé junto com eles. E isso, os meninos sempre nos acompanhando, sempre vendo. E gostavam, né, da folia, né, de estar indo para a igreja, aquela alegria. Ia muitas vezes louvando. E foram criados dessa forma. Romaria. A correção com eles, primeiro, era mais forte com eles do que com a própria igreja. Então eles até reclamavam, nossa, mas vocês pegam tão duro com nós, existe tanto de nós, mas fulano faz errado, outro fulano faz não sei o quê, você não pega tanto no pé. Eu falei, não, lá a gente orienta. A orientação, eles não são obrigados a aceitar. A igreja não é obrigada a aceitar o que a gente fala, nós somos orientadores. Mas aqui nós, como os pais de vocês, aí sim, agora vocês têm que obedecer. Porque o caminho que nós estamos ensinando a vocês é o caminho de Deus, é o caminho correto. Né? Então veio nessa educação. Eu não quero, isso eu vejo direto, constantemente, alguns na igreja. Meu filho não quis vir na igreja porque ele disse que estava cansado. Eu falei, você não trouxe ele? Ele falou, não, ele não quis. E em casa não existia isso. Não. Na minha também não existe. Com certeza, mas aqui, você vai... Debaixo do meu teto, vocês têm que obedecer, porque amanhã vocês vão me agradecer. E agradece. Outro dia meu filho ligou e falou, mãe, obrigado pela educação, né? Educação normal e a educação espiritual, porque aqui as pessoas conseguem ver, né, essa educação em mim, e isso vem de vocês. Obrigado, sabe? Isso é gratificante. Se torna a disciplina de organização familiar.
Nunca deixei de reter a vara dos meus filhos. Foram corrigidos, sim, com vara. Hoje os pais aí ficam... Ai, não pode bater. Se você não bate, quem bate no futuro é a polícia, né? Se a gente não corrige, quem vai corrigir é a polícia, infelizmente. Olha, eu tenho uma posição a respeito de corrigir filho. Eu sou segunda, né, de 4 irmãos, embora minha mãe teve 2 bebês que ela perdeu, mas assim, fomos criados em 4. Eu tenho 3 filhos. Eu acho que na vida e aonde tem principalmente Deus, tem equilíbrio. Sim, porque tem o amor e a correção. Entendeu? Sim. Então, Deus, ele quer o quê? Ele quer que nós cresçamos para nós. A minha maior tristeza é quando eu vejo pessoas humanizarem Deus. Ó, Deus está fazendo isso porque ele quer ver. Ele já viu, ele já sabe. Ele quer te mostrar. Não é para ele ver, ele já Sim. viu. A gente fica humanizando Deus como se ele pensasse com a nossa cabeça. Não, jamais. A gente tem que buscar melhorar para poder ter a mente de Cristo. Com certeza. Não é ele que está se diminuindo para caber na nossa cabeça. Então, meu pensamento a respeito disso é assim, que tudo tem hora certa. Tem situações que a gente precisa se apresentar mesmo. Olha, eu sou a mãe. Igual, eu tenho minha filha, já está praticamente adulta, meu filho adulto, aí eu tenho a pequenininha. Não dá para me falar que eu vou medir eles com a mesma régua. Sim. Porque há um equilíbrio, até porque a gente acredita, eu principalmente, que eu não sou, para a Milena, que é minha filha de 6 anos, a mesma mãe que eu fui para o Washington, que ele tem 24. Sim. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa. A gente vive em constante evolução. Com certeza. Né? Aprendendo. Ontem foi um assunto em casa a respeito disso. Falei, ó, hoje eu olho para os meus filhos e o Washington ele foi muito levado, muito. Para mim, eu acho que aquela criança devia ter TDAH no mínimo. E olhando para ele, não parece. Não parece, né? Mas ele era um furacão em forma de criança. Ele me traumatizou. Eu tinha medo de ter outro filho e nascer como ele. Eu tive esse problema com meu filho, mas o meu filho... Por isso que eu demorei para ter a Rafaela. 5 anos eu demorei. Eu demorei 7. Não, mas eu 7, ainda 7 tomando remédio, Deus mandou a Rafaela. Deus mandou a Rafaela tomando remédio, porque era para vir. Não era eu que determinava o número de filho, era Deus. Porque tudo é propósito de Deus, Sim, né? com certeza. O William, desde que ele nasceu, eu não era crente, não era cristã. Ele chorava 24 horas. E eu trabalhava fora, eu tinha olheiras, né? E aquele menino que chorava a noite inteira. Eu tomei trauma, fiquei traumatizada. Entendeu? Não, eu cheguei a um ponto, quando eu via mulher grávida, eu ficava assim, falei, mas não é homem não, né? A pessoa, menino, vai que benção, que o sangue de Jesus tem poder. Porque eu cheguei num medo, que quando eu engravidei dela, eu fui com aquele medo. Falei, meu Deus do céu, por favor, que não seja menino, porque eu estava traumatizada. Eu estava ferida, porque eu era praticamente uma criança que pulei todas as etapas da minha vida, nunca imposta por ninguém, por escolhas minhas. Eu comecei a namorar a Mariana, eu tinha 13 anos. Casei com 16. Logo em seguida, eu engravidei do Washington porque eu quis. Não foi acidente de percurso. 17. Só que depois de casada, eu dei o golpe da barriga. Porque ele falava assim, não, a gente vai comprar a nossa casa primeiro, e aí, de repente, eu apareci grávida. Aí ele falou assim para mim, mas você não estava tomando remédio? Aí, na época, tinha tido um anticoncepcional que eu tinha feito com farinha, né? Sim. Microvilar, na época. Sim. Gente, tô falando, não vai me processar. Eu pelo me amor de lembro Deus. disso. Aí eu falei, deve ser aquele da farinha. Mas aquele da farinha nada, era eu que não estava tomando. Olha. Aí fiquei grávida e ganhei ele. E no dia que até meu tio estava com a gente no carro, me levando para o hospital para tirar os pontos da minha cesariana, eu dei aquela cochiladinha assim, quando você está longe, mas você está ouvindo o que está acontecendo. E eu vi ele falando assim, esse filho veio agora porque aconteceu. Não era um plano nosso. Mas agora que está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor. Aquilo me feriu tão profundamente. Aí nós descemos, chegamos em casa, aí à noite, porque as minhas neuras eram à noite. Aí eu falei, eu preciso conversar com você uma coisa. Aí ele, o que foi? Eu falei, eu nunca mais falo para ninguém que meu filho é um acidente, que meu filho aconteceu, porque ele não aconteceu. Ele foi convidado, e muito bem convidado por mim.
eu reconheço o meu erro, não aconselho ninguém a fazer isso, porque todas as nossas escolhas, a gente paga um preço muito alto por Sim. isso. O Mariano demorou muito a assumir uma paternidade saudável com o Washington. Eu acredito que até por isso, porque ele não se sentia preparado para ser pai. E eu embuti nele a necessidade de ser pai. Sim. Então, ele demorou muito tempo. Então, hoje as pessoas falam, eu não quero ter filho. Não tenha. Se você não quer, não tenha. Espere, ore em Deus, se prepare para isso, porque é uma escolha sem volta, é um caminho que não dá para devolver depois. Sim. Responsabilidade mil e principalmente Pro resto da vida. no espiritual. Sim. E ainda detalhe, para o resto da nossa vida. Da nossa vida. Porque ainda que eles vão para o céu, a gente continua sofrendo por eles enquanto vivermos. Sim, os filhos são a nossa maior herança, né? Eu acredito. E conforme a gente lidar com eles agora, assim será de geração em geração. Como diz Êxodo capítulo 20, né? Onde está ali os 10 mandamentos, logo quando Deus entra e nos dá a bênção, né? A herança, o maior presente de Deus para mim é meu filho William e minha filha Rafaela. É o maior presente de Deus para a minha vida. É a herança que Deus me deu. E eu oro mesmo. O meu filho hoje mora... O primeiro país que ele morou foi Israel, né? Então, era o meu sonho morar em Israel, né? Aquela terra que eu amo, meu Deus. E estamos indo esse ano, vamos ano que vem. Vamos, pastor, ano que vem? Vamos, Jesus. Em nome de Jesus. É de Deus. Estamos montando caravana para 2024, em nome de Jesus. Já declara aí. Do céu, Fala, põe meu nome estou lá, lá, em Jesus. nome de Jesus. E foi realizado no meu filho o meu sonho. Porque eu sempre sonhei, Deus, eu quero que os meus filhos vá onde o Senhor quer que vá, que eles preguem as nações, que eles levem a tua palavra. O ID entrou mesmo, não só em mim, mas para... E eu oro muito para que a minha neta Sofia, ela é austríaca, né? Que nasceu na Áustria. Meu neto nasceu na Inglaterra, mas é austríaco, né? Eu não sabia disso, mas é dessa forma. E falam inglês, quero que fale português, já estão crescendo, falando várias línguas. Falei, é isso daí, Jesus. É isso daí, eles vão falar, vão pregar para muitos países onde houver a necessidade do evangelho, eles vão estar lá, em nome de Jesus. Isso é a minha herança. Isso é aquilo que começou em mim, sabe? E não vai terminar. Amém. Vai ser de geração em geração. Se a gente orar crendo, acontece. E assim foi. E pede-me as nações e a te darei por herança. A palavra fala. E eu pedi, e o Senhor deu, né? Deu, olha lá, meus netos lá fora, nasceram lá fora para ministrar e pregar o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Levar a palavra do Senhor. Tem mais um. Era 2, né? Sim. Tem mais um. Vamos falar então sobre esse objeto. Esse objeto O tempo está acabando, né? é o mais importante. É o que muda a vida, muda a história. E essa é a minha primeira Bíblia. Ela é muito, muito importante para mim, sabe? Já caiu uma folha e eu parei de usar, comecei a usar outras, mas direto e reto eu vou nela. Ela caiu todinha, ela foi reformada. Reformei. Quando vai, eu vou reformando, que foi a minha primeira Bíblia. E eu tenho uma estima por ela, um carinho por ela, que parece assim, eu passo o dedo e eu sei onde eu vou abrir. Sabe aquela intimidade? Né? Você abre assim, parece que o teu dedo tem olhos e você encontra. Com essa Bíblia aqui, foi onde Deus se revelou a mim, foi onde eu tive as minhas experiências com o Senhor no meu quarto, foi onde... Meu Deus! Então, isso daqui para mim é uma relíquia para nós. Começou conosco, no nosso início. Então, para mim, é um objeto que eu vou carregar para o resto da minha vida. Eu queria muito que vocês, antes da gente encerrar, falassem o que vocês falariam se vocês tivessem assim um tempinho marcado para sentar num tempinho de mesa com Jesus. O
o que vocês diriam para ele? Para Jesus. Para Jesus. Como eu esperei por esse dia de poder te tocar, de poder colocar meus dedos aí e ver a dor que o Senhor sentiu por mim, de tocar na tua face, de te abraçar. Porque aqui a gente não pode abraçar Ele, mas um dia a gente vai poder abraçar Ele. Eu creio. Um dia a gente vai poder tocar e dizer, olhando face a face, obrigado, Jesus. Obrigado. Não tem muitas palavras. É só gratidão, só agradecimento. Todo dia eu agradeço a Jesus quando eu deito na minha cama. Às vezes é um dia pesado, um dia de muita correria, de bastante oração, de muitos problemas dos outros, né? Aconselhamento. E ali quando a gente deita, eu e ela, eu falo para ela, eu só tenho que agradecer a Deus. E agradeço, oro ali com o Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por o Senhor me proporcionar uma cama, um teto, né? um ar-condicionado. Então, só tem que agradecer. Então, para Jesus, fala, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena te seguir. Então, somente agradecimento a Jesus. Somente isso. Por aquilo que Ele coloca dentro de nós. Por uma força que é inexplicável. Que você pode estar passando por um mar bravio. Que você pode estar passando pela maior luta da tua vida. Mas você sabe que Ele está dentro de você. E Ele te dá aquela força inexplicável. Uma presença que te traz paz em meias tormentas. Uma presença que te traz alegria em meio à tristeza. Que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Isso não tem preço, não tem valor, não tem... Sem palavras para descrever o Espírito Santo dentro de nós, na nossa vida. Que o mundo não pode compreender. Não. O Espírito que fala lá em João 14. O Espírito que o mundo não tem. Por quê? Porque eles são capazes de... Não tem a compreensão que a gente tem, que é essa presença. Pode vir um câncer... Você vai dizer igual aquela mulher, vai tudo bem. Porque você sabe, quem está no controle é Deus. Quando a gente entrega a vida para Jesus, Ele cuida da gente. E a gente só tem que descansar, não tem que se preocupar, não tem que desesperar. É somente, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está pedindo, eu creio que Deus vai alcançar. Talvez pessoas que estejam com um laudo de medicina de morte, mas nosso Deus é aquele que sopra, Ele sopra vida. Lázaro, depois de morto, 4 dias morto, ele ressuscitou. Ele ouviu a voz de Jesus, porque ele conhecia Jesus. E assim, quem conhece Jesus sabe que está nas mãos dele. E é somente confiar. Amém. Somente confiar. Amém? Amém. Aleluia. Pastor, eu queria muito agradecer pastora Mara, pastor Rubens, Amém. Que tão prontamente, né, responderam com carinho ao nosso convite. E eu sou muito grata ao Senhor. Hoje eu orei, né, de manhã, entregando ao Senhor esse dia, desse compromisso que a gente tinha. E o Senhor tinha falado comigo que Ele me traria uma palavra. Aleluia. Então, eu creio muito nisso, que o Senhor Ele não desperdiça nenhuma oportunidade. Com certeza. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. A gente está aqui para o que vocês precisarem. A gente se coloca à disposição, porque nós somos para o reino de Deus. Amém, sim. Claro que é um trabalho, um projeto da nossa igreja, no sentido de que a ideia vem de lá. Mas não é só para o nosso crescimento, porque o nosso entendimento é que tudo é para o reino de Deus. Precisa ser. Então, aqui a gente é da igreja, mas não tem uma placa. Sim.
A gente tem o maior respeito por todos os convidados, tem o maior respeito pelas igrejas. Lógico que a gente tem mais respeito por quem mais respeita a gente. Isso também é óbvio, né? Com certeza. E até na nossa humanidade, queridos, eu queria muito ser Jesus, mas eu não consigo fazer mais do que isso. Ainda. Vou chegar Todo lá. dia, de glória em glória, somos transformados, Eu né? creio nisso. Vamos chegando à imagem e à semelhança dele. Exatamente. Mas eu queria fazer uns agradecimentos para a nossa comunidade Novas de Paz, pelos nossos pastores, presidentes que estão aqui no estado de São Paulo. Eles são do Maranhão, mas estão em São Paulo. E eu queria agradecer aos irmãos que têm contribuído com a obra do Senhor, que têm sido um mantenedor dessa obra. E eu só tenho que agradecer a Deus. E nesse momento nós vamos orar, mais uma vez, agradecendo a vida dos pastores. E convidamos vocês a entrar no nosso canal Comuncast, entrar no nosso Instagram, acompanhar, né, o nosso trabalho, porque esse trabalho é para o reino dos céus. Amém. Né? A gente não quer visualização no sentido de números, mas a gente quer que as pessoas assistam porque o conteúdo é bom. Sim. Né? O conteúdo é muito valioso. Testemunho é algo grandioso, né? A Bíblia é um grande É um testemunho. grande testemunho, eu creio nisso. E o testemunho muda a história, muda vidas, né? E quando a gente aqui, nessa liberdade no Espírito Santo, porque onde Ele está aí há liberdade, a gente sente a presença, né? Que a gente sabe que Ele está aqui, a gente pode sentir. É palpável, chega a ser palpável a presença do Espírito Santo. E nós cremos que para Ele não tem muros e nem antemuros, e alcança, e vai alcançar milhares de milhares, né? E ser como uma flecha aguda que vai atingir, né, muitos corações, vai atingir, porque Ele tem esse poder, a palavra tem esse poder de entrar, né, dentro das juntas e medulas e mudar o pensamento, né? E isso é muito bom. Isso vem de Deus, né? O que vocês estão fazendo aqui, abençoado é, abençoado será, Amém. em nome de Jesus, e vai alcançar muitos e muitos corações, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente não vê o que Deus faz, mas a gente sabe que Ele faz. Aleluia. Vamos orar. Pode orar. Amém? Que linda. Ela fica com vergonha de orar em público, ainda mais na frente dos pastores. Vou fechar o olho. Prometo também. Eu Vamos lá. também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Sim, Deus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse Espírito projeto Santo. grandioso que tem crescido cada vez mais em nossos Ore, corações, Senhor. calabachore, Obrigado por nos calabana. usar por aqui para fazer a Sim, tua Deus. obra, Senhor Jesus. Em nome Que de esse Jesus. vídeo, que esse áudio possa chegar às pessoas certas, que possa Em nome ter de a comoção Jesus. certa, Jesus. Que o Senhor venha nos usar mais e mais. Sim, Agradeço a Deus. Ti por esse dia, agradeço por essa gravação, agradeço pelos nossos convidados de hoje. Pai, nos guia, não Sim, só Senhor. hoje, não só essa semana, mas para todo o resto de nossas vidas, Senhor Sopra, Jesus. Espírito Que nós Santo. venhamos seguir o caminho que o Senhor tem trilhado para nós. Sim, Deus. Senhor, se derrama sobre nós, nos abençoe, nos proteja. E obrigado, Jesus. Não temos nada a dizer além de obrigada. Aleluia. Amém. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a gente só vai encerrar dizendo uma palavrinha que a gente sempre diz por aqui: você seja intencional. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria. Ô, glória.